Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos então início a mais um programa Palavras de Esperança aqui na Rádio Boa Nova nesta sexta-feira, dia 5 de março, assim é que é. E vamos olhar para a liturgia de domingo, dia 7, é o terceiro domingo da Quaresma, altura de saudar o seu Padre António Loureiro. Senhor Padre, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Palavras de Esperança na Boa Nova. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muito gosto que de novo nos encontramos nesta semana, que acaba por ser também uma semana importante para a vida da Igreja, já falamos nisso. Oxalá este programa também nos possa ajudar a refletir sobre a liturgia deste domingo, também um bocadinho particular e um bocadinho exigente. Oxalá, pois assim todos possamos ir fazendo este caminho neste contexto do Covid, que continua com as limitações de comunicações, mas também com esperança, porque as coisas vão melhorando bastante e que nos dá muito ânimo para os tempos futuros. É verdade, Sr. Padre, é inevitável falarmos hoje do Santo Papa, que está de visita ao Iraque. Os meios de comunicação social, televisões, as rádios e todos os meios digitais estão muito focados nesta visita do Papa em plena pandemia, não é? E esta também que é considerada e pode ser considerada como uma visita de risco. Era importante que o Papa fizesse esta visita, sabendo que há já mais de um ano que não realizava visitas devido à pandemia que invadiu todo o mundo. Exatamente, penso que é um momento muito importante. Aliás, é a primeira vez que um Papa vai ao Iraque e neste contexto de países de maioria muçulmana. O Iraque tem muito a ver com as raízes da fé cristã, porque Abraão era de Ur, que é no Iraque. O paraíso, como estava mais ou menos anunciado no Gênesis, também se situaria no terreno do Iraque. Portanto, o Iraque tem ali muito as raízes cristãs da nossa fé, da história de salvação. E depois também dizer que é um país difícil. Neste momento existem cerca de 590 mil cristãos no Iraque, mas em 2003 havia quase 1,5 milhão. Portanto, houve uma redução muito significativa e que tem a ver com uma visão do mundo, eu diria que muito errónea por parte dos Estados Unidos. Foram capazes de fazer uma guerra. É verdade que o Saddam Hussein podia ter os seus defeitos, podia ter todas as suas... É verdade, mas invadir o Iraque, meter-se no meio do mundo árabe, da cultura muçulmana, com a violência, foi absolutamente catastrófico para a situação, concretamente dos cristãos. Originou profundíssimas perseguições aos cristãos e, concretamente no Iraque, onde os cristãos viviam com tranquilidade, eram respeitados. Havia até um ministro que era cristão e era... Portanto, havia uma aceitação e uma liberdade de culto no meio daquelas dificuldades que eles têm. Neste momento é um país que persegue atrozmente os cristãos, ou perseguia até recentemente, e que foram praticamente dizimados, obrigados a fugir, muito massacrados. E pronto, então penso que às vezes esta maneira de ver o mundo como quem quer dominar, quem quer ter toda a razão, quem quer impor as suas ideias aos outros, nem sempre resulta. E concretamente em relação aos cristãos em países árabes foi absolutamente catastrófica esta ação daqueles que têm mais força, poder quem impor as suas ideias. E não foi só no Iraque, foi em todo o Médio Oriente. Eu penso que foi uma situação muito dura, muito difícil, e que os cristãos são realmente as principais vítimas. Então dizer que o Papa irá, justamente, para começou hoje esta visita, irá estar algumas situações, é uma minoria, mas que o Papa tem esta preferência também pelas minorias, por aqueles que estão em mais dificuldade, então vai estar com os cristãos, oxalá também possa ser um momento de esperança, de diálogo com a cultura muçulmana, que é bastante hostil ao cristianismo, e que possa ser também um momento de podermos, pois, entender que o Deus único,
que todos afirmamos, possa ser um Deus de paz e de harmonia e de poder caminhar juntos, sobretudo neste contexto tão violento que ultimamente se tem vivido. É necessário repensar a importância da fé e de uma fé que seja de paz e de harmonia e não de destruição ou de violência, como infelizmente muitas vezes tem acontecido. Então, os votos para que o Santo Padre possa também ter um momento importante e que possa ser um êxito apostólico, tendo assim esta viagem. Dizer também que, justamente no Iraque, existe uma comunidade cristã com rito caldeu. É uma comunidade que fala a língua de Jesus, que é o aramaico. É uma pequena comunidade que o Papa, pela primeira vez, irá fazer uma celebração justamente neste rito caldeu. Então, oxalá possa ser também um momento de aproximação de toda a Igreja Universal e este núcleo que ainda resiste e, curiosamente, mantém ainda a língua, ainda que talvez um bocadinho atualizada, mas o aramaico, que era a língua que Jesus falava e que hoje o Papa, estes dias, irá também celebrar nesta língua, num rito aprovado pela Igreja Católica, porque tem o rito romano, que é o predominante, mas depois há muitos ritos locais que a Igreja decidiu proteger em função das tradições centenárias, que têm muito a ver com a origem do cristianismo e que vão mantendo essa tradição. Então, oxalá, possa ser também esse momento de Igreja Universal, com essa seleção do Papa no rito caldeu. Que seja assim uma viagem, uma visita com sucesso, também proteção, é o que todos desejamos. Sr. Padre, estamos então na Quaresma, o próximo domingo é o terceiro domingo da Quaresma, olhamos também para a Lectio Divina com o Sr. Bispo, que aconteceu ontem, dia 4. Exatamente, foi um momento também muito interessante. O Sr. Bispo quis que durante a Quaresma houvesse Lectio Divina semanal, Lectio Divina sobre o Evangelho do domingo a seguir, e foi fazendo esta hora de oração, digamos assim, de meditação da Palavra de Deus em diferentes localidades da nossa diocese. Ontem esteve connosco, foi também um momento muito agradável. Se desejarem poderão ver no site ou no Facebook da nossa unidade pastoral ou da diocese de Coimbra, e foi um momento de partilha, foi com muito gosto com o Sr. Bispo, e pudemos também com ele refletir sobre a liturgia justamente também deste domingo. Muito bem, Sr. Padre, estamos também, e todos os grupos da catequese estão envolvidos, continuam envolvidos na campanha da Quaresma. Exatamente, já agora também referir a importância da catequese neste contexto difícil em que vivemos. Através da catequese pode chegar-se às famílias, e as famílias têm que ajudar os pequenos, sobretudo as crianças mais pequenas, a poderem conectar-se com o Zoom, ou estarem atentas, ou fazerem as propostas que a campanha justamente propõe. 3 coisas muito simples para esta semana era rezar a oração de Santa Teresa d'Ávila. Nada de tudo, nada de espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Uma oração simples, bonita. Então, que em família se possa rezar esta oração. Tínhamos também, este era desta semana, o jejum da intolerância, portanto, sermos mais abertos e mais tolerantes com os outros. Esse jejum é muito interessante, não é? Esse jejum da intolerância. Em vez de jejuar hoje é dia da abstinência, portanto não se deve comer carne, mas também era o abster-se ou jejuar, então de sermos intolerantes com os outros. E depois também há a proposta de que em cada casa se pudesse criar um espaço de oração com os miúdos, ou em cima de uma mesa, num pequeno cantinho, ou onde for, ou numa sala, que era criar o lugar de Deus. E é uma proposta que já algumas crianças têm mandado até fotos, tem na Bíblia, tem um crucifixo, uma galinha, umas florzinhas, ou o que for. Pronto. E aí se pode fazer uma pequena oração. Pronto, e depois também já agora falar que na próxima semana, como estamos a falar da próxima semana, a proposta seria rezar pelos doentes, rezar no Pai Nosso. A próxima semana o jejum vai ser o jejum de mau humor. Portanto, a semana está a gente bem disposta. Ou seja, vão jejuar ao mau humor, nada de mau humor, só bom humor, não é? Exatamente. E depois vai ser o outro domingo, o domingo da alegria, portanto vai ser muito bem. É interessante porque é interessante estas questões do jejum, porque por vezes pensamos que o jejum é só em termos alimentares, não é?
na parte física, mas não é, não é? Podemos jejuar de tudo aquilo que, que possa ser menos bom para nós, não é? Exatamente, e essa parte é ainda mais importante, porque o jejuar de alimento, pronto, qualquer uma pessoa jejua e muitas vezes passam fome e jejuam sem querer. Agora, jejuar do interior, da atitude, do modo como nos relacionamos com os outros, do modo como eu próprio me vivo interiormente, muito mais difícil. E depois também, no fim da próxima semana, teremos uma via sacra com as crianças, teremos também por Zoom. Pronto, serão também momentos importantes, portanto, ressaltar a importância da catequese para acompanharmos e viver o tempo da Quaresma a nível dos adolescentes, das crianças e também das famílias que são convidadas a acompanhar. Muito bem, Sr. Padre, mantemos-nos em confinamento, deverá haver nova avaliação, não é, das medidas. Como é que a Igreja também encara os próximos tempos? Acredita que poderá haver a abertura das celebrações ao público, quando sabemos que os números estão bastante mais baixos, mas que é preciso continuar a manter todos os cuidados? Eu, falando com o Sr. Bispo, dizia: o Sr. Bispo, tenho a apresentar-lhe um clamor das nossas comunidades. Assim, que possamos voltar às celebrações litúrgicas, nomeadamente a Eucaristia, com a presença da comunidade. E curiosamente o Sr. Bispo, também esse é o meu desejo. Pronto, então ele disse-me que no dia 11, em dia em que o Governo falará sobre isto, irá, quais são as reaberturas possíveis, também a Igreja irá reunir-se com a Conferência Episcopal e decidir o que é que sugere, o que é que determina para as nossas celebrações. Portanto, estamos na expectativa que haja um pouquinho de abertura. É verdade que a situação está bastante melhor, não podemos agora facilitar demais, mas penso que também a celebração da fé em comunidade é fundamental e oxalá isso possa acontecer na segunda quinzena deste mês de março. Portanto, uma abertura com regras para que nada se volte a complicar. Portanto, é o desejo também da Igreja de poder fazer as celebrações com o público. Sr. Padre, olhamos então para a liturgia de domingo, dia 7 de março. Já destacámos, é então o terceiro domingo da Quaresma. Olhamos para a primeira leitura do livro do Êxodo, em que nos faz uma apresentação do Decálogo ou 10 mandamentos. Exatamente, então é o capítulo 20, em que o Antigo Testamento apresenta aquilo que são os 10 mandamentos. Mas o acento está, em relação à primeira leitura, muito no primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus e não há mais nenhum Deus além de mim. Então tem aqui também uma coisa muito interessante, que às vezes os nossos irmãos ditos protestantes não entendem muito bem. Ele diz: não traz outro Deus. E depois diz: não farás para ti qualquer imagem esculpida, nem de figura do que existe lá no alto dos céus, a cá embaixo na terra. Portanto, Deus não se pode representar em nenhuma figura. Isto, no tempo de Israel, no início, era absolutamente novidoso. Era uma novidade radical, porque todos tinham os seus deuses, que eram imagens as quais adoravam. Aliás, um grande problema do êxodo foi também, do povo de Israel, foi querer um Deus, e deram um bezerro de ouro para o adorarem. Então Deus está a dizer: não existe nenhuma imagem de Deus. Portanto, Deus não se pode representar. Isso pertence à essência da fé cristã. O que é que acontece com as imagens que nós temos nas nossas igrejas? Vou dizer: isto tudo está proibido e não pode ser. Não. Aconteceu algo muito especial, que foi a encarnação do Filho de Deus. Portanto, Deus fez homem. Deus em si não se pode representar. Pode-se representar o Filho de Deus feito homem, que é Cristo. Mas as nossas imagens não têm o papel de ídolo. Nós não adoramos uma imagem. A imagem não é Deus. A imagem é como se fosse uma fotografia, uma recordação que nos remete para uma outra realidade. E essa realidade é espiritual. Portanto, quando se afirma neste texto que não pode haver imagens de Deus, dos deuses, nós continuamos a ver isso da mesma maneira. Portanto, não temos nenhuma imagem de Deus. Temos imagens que nos recordam alguém que existiu, Cristo, Nossa Senhora, ou também os santos, mas não adoramos as imagens. As imagens é para que eu eleve o meu pensamento a Deus, porque o Filho de Deus fez homem. A única razão é essa. Senão não se podia fazer.
Mas como ele se fez homem e viveu no meio de nós, a imagem então recorda a encarnação do Filho de Deus, e depois do santo recorda pessoas que foram exemplares e que nós recordamos, mas não adoramos. Adoramos a Deus que está no alto dos céus. Portanto, isso penso que é bom que não haja essa confusão. Pronto, e então é um bocadinho para afirmar esta importância dos 10 mandamentos. E depois também a importância de outra coisa que afirma, que dizia, olha, e quem falhar nestes mandamentos, dizia, será castigado até à 4ª geração. Porque isto aqui mesmo para saber, se falhas, vais apanhar. E então aparece muitas vezes esta imagem de Deus castigador. O Senhor não deixa sem castigo aquele que invoca o seu nome em vão, dizia, não é? E então dizia, até a 4ª geração. Depois, mais à frente, vai dizer, bem, Deus castiga ou vinga o pecado dos pais nos filhos. E depois, mais à frente, vai dizer, não, Deus castiga o próprio, cada um é responsável pelos seus próprios atos. E depois vem Jesus dizer, não, Deus é um Pai misericordioso. Deus, em vez de andar à procura do castigo, anda à procura de resgatar o pecador e perdoa. Portanto, isto que quer dizer? Que na apresentação da Sagrada Escritura no Antigo Testamento há uma evolução da revelação. A revelação não veio toda de uma vez. Então, se no início houve essa ideia do Deus terrível e castigador, depois foram descobrindo pouco a pouco que afinal não é assim. E que Deus não é o Deus castigador. Deus não castiga. Deus é misericordioso. Então temos que ler o Antigo Testamento nesta visão de revelação que é progressiva e que é plena em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo podemos então reler todo o Antigo Testamento e dizer, olha, ali já tinha muitas coisas autênticas sobre Deus, mas ainda havia partes que não conheciam tudo. Em Cristo sabemos que Deus não castiga. Ai, agora veio uma doença tão terrível que era tão bom, porquê que me veio isto? Deus está-me a castigar. Não, isso é a mentalidade do Antigo Testamento ultrapassada por Cristo. Cristo não castiga, Deus não castiga. E se te aconteceu uma doença, olha, estamos num mundo em evolução, pode acontecer a qualquer um, e não é por causa dos teus pecados. É porque é um mundo assim. Porque Deus manda o sol e a chuva sobre bons e maus. Não está a escolher uns e a castigar outros. E Deus é misericórdia, é amor, é bondade. Deus perdoa. Deus não é castigador. Isto é também libertador para todos nós. Então eu posso pecar à vontade porque Deus me perdoa? Não. Se eu me descubro que Deus me ama tanto, o que eu quero é não pecar para estar com Ele e amá-lo mais. Portanto, muito bonita esta passagem do Êxodo, mas também preciso saber ler nesta progressão de uma revelação que se vai fazendo progressivamente e que é plena em Jesus Cristo. E Ele é o critério de análise de todo o Antigo Testamento e de toda a Sagrada Escritura. Muito bem, Sr. Padre, obrigada por essa explicação tão importante, que Deus de facto não castiga, Deus está cá, então está para resgatar os pecadores. Devemos ter todos essa visão e encarar Deus como o nosso principal amigo. Sr. Padre, já na segunda leitura, Cristo crucificado vale mais do que a sabedoria e a força humana, é esta a principal mensagem? Exatamente. Curiosamente, é um texto muito pequenino, quase pode ver, é muito pequenino e muito bonito. E dizem, uns pedem milagres, outros procuram sabedoria. Os judeus querem milagres para acreditarem. Os gregos estão preocupados com a sabedoria humana, com a filosofia. E diz, olha, então o que é que acontece? Cristo crucificado diz escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para os judeus é um escândalo Deus crucificado, isso não pode ser. Para os que não têm fé, para os gregos, para os que não têm fé, dizem, mas como é que é possível? Alguém na cruz, isso está um fracassado. Mas depois diz, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus, como dizem uns, é mais sábio do que os homens. E o que é fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Então, no fundo, está a dizer, olha, nós olhamos a Cristo crucificado, na sua debilidade é a força que se manifesta, o poder de Deus. E daquilo que parece que é sem sentido, é a sabedoria do amor que se salva, que assume o nosso pecado e nos dá uma vida nova. Cristo assumiu o meu fracasso para que eu possa viver com amor novo, para que eu possa vencer o meu próprio pecado.
Por isso, então, é exatamente essa afirmação. Cristo crucificado é o caminho através do qual eu posso chegar ao amor novo, à vida nova, à esperança nova, à vida eterna depois da morte, mas também à vida eterna já nesta vida, que é viver dentro do amor de Deus, ter a Deus como amigo e companheiro que caminha ao nosso lado e que nos ensina a amar e nos dá a verdadeira alegria da vida. Muito bem, Sr. Padre, olhamos agora para o Evangelho do próximo domingo. Fala-nos da expulsão dos vendilhões do templo. Esta é também uma passagem muito importante. É muito importante e um bocadinho difícil, diria eu. O que é que Jesus faz? Chega ao templo, pega em 2 cordas e expulsa aquele pessoal todo. Vendiam vacas não, bois, ou ovelhas, tudo, para os sacrifícios, para o culto. Então chegou lá cambistas, depois havia pessoas que trocavam as moedas e, portanto, havia todo um negócio montado à volta do templo para Deus, para louvar a Deus. O objetivo era servir a Deus. E o Senhor disse, nada disto, tudo aqui para fora. E derrubou aquilo tudo, expulsou. E depois disse, não façais da casa do meu pai uma casa de negócios, uma casa de comércio. O templo de Deus é santo. Mas é muito curioso que Jesus tem 2 atitudes. Com aqueles que tinham mais posses, foi muito violento e pôs-los fora, derrubou as mesas das pessoas que estavam lá com os dinheiros e com as moedas, tudo pelo chão. E aos que vendiam pompas, disse-lhe, olha, e também vós daqui. Porque os que vendiam pompas era o sacrifício dos pobres. Os pobres não tinham dinheiro para oferecer um cordeiro, ofereciam uma pomba. Então também havia lá esse negócio dos pobres. Então o Senhor, com eles, foi muito mais delicado. Como quem diz, olha, também vós errais, mas vá, ide para fora. E então fica esta ação de Deus. No fundo, o que é que o Senhor está a dizer? Olha, todos somos pecadores. Todo o pecado é contrário à graça de Deus. Mas aquele que é pobre, que também peca, Deus tem um carinho especial por ele. É muito interessante. Por isso é que São João Paulo II até dizia, na Bíblia está uma opção preferencial pelo pobre, que é a atitude de Deus, porque já sofre muito. Também pode pecar, mas Deus tem palavras mais delicadas, ainda que também condena aquilo que é o mal. Portanto, penso que é uma atitude muito curiosa de Jesus, contra o mal, contra o pecado, mas com cuidado e uma delicadeza especial para com o povo. Mas depois temos neste texto um outro discurso muito bonito, que é que Jesus fala do templo que é o seu próprio corpo. Dizia, destruíram este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Falava do templo que é o seu corpo. Então aparece uma nova dimensão de corpo. O corpo não é só aquilo que me faz comunicar com os outros, aquilo que me dá prazer, aquilo que às vezes também me leva a pecar e a ser agressivo e a ser violento. Olha, o corpo não é só uma quantidade de matéria física e de biologia. O corpo é também templo de Deus. Deus habita no corpo humano. É no meu corpo que eu me posso relacionar com Deus. Por isso é que São Paulo, depois, numa outra leitura, vai dizer, o nosso corpo é santo. Então eu penso que isto também é uma boa notícia para a humanidade. O corpo do homem é muito digno, é muito bom, é chamado a ser habitado por Deus. O meu corpo é um espaço de amor e de amor autêntico, de onde eu posso descobrir a presença de Deus. Portanto, eu não necessito ir à igreja para estar com Deus, basta interiorizar, olhar para dentro de mim e descubro que Deus está também presente em mim. Deus habita em mim, habita no meu corpo. Então o corpo tem uma dimensão muito bela, muito sagrada, muito bonita. E então convidei esse, olha, dá mais carinho ao teu corpo, cuida do teu corpo, não só como realidade física, mas também como realidade espiritual. E a fé cristã tem uma visão muito positiva do corpo. Infelizmente, nós muitas vezes maltratamos o nosso corpo, não só abusando do próprio corpo, como também pecando no nosso corpo. Então, e o pecado é o que nos afasta de Deus. E afastando-nos de Deus, perdemos a alegria da vida espiritual. Então, também o convite para que aprendamos a amar o nosso corpo, a viver desfrutando positivamente do nosso corpo, fazendo o nosso corpo um instrumento para amar, para a alegria do amor ao próximo
e neste sentido até universal, não só na dimensão sexual com que às vezes vivemos, que é uma dimensão também importante do corpo, mas abrir o corpo a toda uma dimensão espiritual que é tão importante e que faz do nosso corpo o local privilegiado do encontro com Deus. Um corpo depois chamado também à vida para sempre, na ressurreição com Deus. Então, esta visão positiva do corpo como templo de Deus, templo do Espírito Santo, local de encontro do homem com Deus. Muito bem, essa é também uma forma de promovermos, se calhar, um pouco mais a autoestima, tantas pessoas que por vezes se sentem em baixo, porque também não se encontraram em elas próprias, não é? Nem na dimensão espiritual. Essa também será uma forma de cada um se poder valorizar um pouco mais e de se ver a si próprio de uma maneira mais positiva. Eu gostei muito dessa expressão, de autoestima. Todos andamos à procura de autoestima. De onde é que me vem a estima? De onde é que me vem a autoestima? Eu estimo o meu corpo, estimo a mim mesmo, a minha vida, quando os outros me estimam, curiosamente. E eu ando sempre à procura de que os outros me estimem, que gostem de mim, porque isso é que a gente se arranja bem, se cuida. E quando eu sinto que o outro não me ama ou que não gosta de mim, eu tenho medo, que eu sou feio, o outro já não vai gostar de mim. E então já me encolho, já não sei o que fazer. E falha-me a autoestima. O que é que agora nos está a dizer a fé? A fé é a fonte de grande autoestima. As pessoas que perderam a fé também têm muita dificuldade na autoestima. Outros às vezes têm autoestima demais, têm muita vaidade. Não é? Mas o que é que me está a dizer a fé? Olha, Deus ama-te como tu és. E com o teu nariz assim um bocado feitoso, não te preocupes. Não faz mal. Deus ama-te e gosta de ti assim como tu és. Ama-te no teu corpo. Se eu tivesse esta visão de fé, a minha autoestima multiplicava-se logo. Então eu gostava de ser quem eu sou. Porquê? Porque sou profundamente amado como sou no corpo que eu tenho e com as limitações que eu tenho. Portanto, é verdade que a gente tem algumas limitações intelectuais, afetivas, temos muitas, mas aprender a gostar de mim porque Deus me ama como eu sou. E Deus dá força para ultrapassar as dificuldades que eu tenho. Portanto, muitos cursos de autoestima que se fazem, muitas técnicas. Olha, a melhor de todas é a luz da fé. É descobrir que Deus me ama como eu sou. E ama-me ao ponto de dar a sua vida por mim. Portanto, não é pouca coisa. Sacrifica-se por mim. Sofre comigo. Dá-me a mão sempre. Então, olha, quando eu sou capaz de olhar para a fé, para Deus com olhos de fé verdadeiro, a minha vida transforma-se. Muito bem. A solidão transforma-se em companhia, a tristeza transforma-se em esperança, a dificuldade transforma-se em desafio, tudo se renova. Então, olha, também descobrir que o meu corpo, este corpo que às vezes me dá tantas dificuldades, os meus dons espirituais, intelectuais, afetivos, tantas dificuldades que a gente tem, olha, tudo isso habitado por Deus. Essa é a verdadeira fonte da autoestima. E, aliás, já no Antigo Testamento, no profeta Isaías diz: eu amo-te. Tu és precioso aos meus olhos. Isso é o que eu sou. Então, olha, como a autoestima está em baixa, está em alta. Muito bem. E acho que é com esta ideia, não é? E com esta mensagem que podemos concluir esta interpretação à liturgia. De facto, esperemos que quem nos esteja a ouvir possa também acolher esta espécie de ensinamento, não é? Esta dica de que, de facto, todos devemos gostar de nós, porque Deus nos ama e não estar à espera que seja o do lado que goste mais de nós do que nós próprios. É verdade, não é, Sr. Padre? Vamos então à sugestão musical. Estamos a concluir o nosso programa. Qual é que é a sugestão com que nos brinda, Sr. Padre, neste programa? Depois podia ser justamente a oração que a catequese propõe para esta semana, que é a oração de Santa Teresa d'Ávila, tal nada de tudo, nada de espanto. Então ficamos com este cântico desde a comunidade TZ, um cântico tranquilo, suave, mas ao mesmo tempo profundo, nos pode ajudar a descobrir o que diz: quem Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E a gente às vezes está a procurar tanta coisa e esquece logo do mais importante. E vamos chamar o nosso olhar agora, se possa levar um bocadinho até o Senhor. É verdade. Estamos todos a repousar em Deus. Sr. Padre, vamos ouvir juntos o tema, falamos no final para as despedidas, pode ser? Muito bem, sim senhor. Então Combinado. vamos ouvir a proposta musical do Sr. Padre António Loureiro.
Sr. Padre António Loureiro, é de facto lindíssima esta sua proposta para fecharmos o nosso programa. Estamos então nos momentos finais. Obrigada por ter estado comigo em mais este programa. Desejo-lhe uma boa semana, que se mantenha também em segurança. Marcamos encontro num novo programa Palavras de Esperança aqui na Boa Nova. Muito obrigado também por este momento de podermos partilhar a nossa fé. Uma solução também para todos os nossos ouvintes, para que tenham uma semana cheia de esperança, cheia de força. Já sabem, para a próxima semana, jejum de mau humor. Toda a gente bem disposta, nos ajudará também a viver com mais alegria este tempo difícil que estamos a viver. Seremos todos. Obrigada, seremos todos mais felizes, não é? Com um bocadinho menos de mau humor. Exato. Fica então essa dica. Sr. Padre, muito obrigada, uma boa semana. E até para Até para a próxima. Ficamos então com o programa Palavras de Esperança com o Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Este programa que tem reposição no próximo domingo às 10 da manhã. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.